Olá então para si, votos renovados de uma ótima noite de quarta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Clube de Senadores, aqui nos 92 FM da Rádio Sintonia, o Clube de Senadores, como habitualmente, com a coordenação de Nelson Paes, ainda a presença em estúdios dos nossos senadores de serviço, são eles Elísio Costa Amorim, também José Fernando Moreira, dois, como diz o texto nas redes sociais, dois conceituados políticos feirenses, não há dúvida, já tem muitos aninhos disto, já temos tantas emissões de rádio, mas tantas emissões de rádio, quer no Clube de Senadores, quer inicialmente na Praça da República. Aliás, o Fernando Moreira agora assumiu por mais 4 anos, assinou por 4 anos na Junta de Freguesia, porque senão, só com os anos que tem da Praça da República, ele já ia tirar a reforma. E o Costa Amorim também está a pensar seriamente em tirar a reforma com os anos, porque são anos que contam a dobrar. Os anos da Praça da República, aninhos da Praça da República, contam a dobrar. E o Costa Amorim está a pensar seriamente também a tirar a reforma por causa disso. Então, estamos a brincar, mas é um facto que já são muitos aninhos, já são muitos programas. A Praça da República faz em março, dia 8 de março, 26 anos. E o Costa Amorim começou na Praça da República precisamente passado pouco tempo de ter começado o programa. Passado um ano, mais ou menos, se calhar nem tanto, de ter começado o programa. Esteve por cá uns tempos, depois saiu, depois regressou. Entretanto, o Clube de Senadores já tem mais de 10 anos. O Clube de Senadores já tem mais de 10 anos. Já temos muitos programas. Eu posso precisar a data exata que tem, porque saiu na altura no ainda Terras da Feira, ainda saiu no Terras da Feira, a dizer que ia haver um programa que era Clube de Senadores. Na altura também houve outro que era o outro lado. Tudo isto já há muitos anos. Já temos muitos anos desta coisa. Eu também já ando por aqui há uns anitos. Estou a tentar partilhar nas redes sociais o programa agora, mas já ando por aqui também há uns anitos nestas coisas. Meus caros, hoje vamos ter um programa diferente. Os ouvintes estão a ver ali no canto uma garrafa de Sandman Founders Reserve Porto. Costa Amorim trouxe uma garrafinha, Fernando Moreira, pequenininha. Ela aquilo, mas dá para ver. Mas vai sobrar. Vai sobrar, sobra sim, senhora. E tem ali umas coisas típicas de Aveiro. Ovos moles. Eu, por acaso, aquilo faz-me um mal danado, mas eu não gosto pouco daquilo. Mas pronto, eu depois vou para Aveiro muitas vezes e de vez em quando caio em tentação e tem que ser. Mas estávamos a falar aqui já do Terras da Feira, do programa de há muitos anos. Aliás, o Costa Amorim esteve neste programa nos primeiros estúdios, julgo eu. Chegou a estar nos primeiros estúdios. Fernando Moreira ainda nos teve nos primeiros estúdios. Junto ao Feirense. Ali junto ao Feirense também. Estive lá. Águia Azul. Na Águia Azul, lá. Exatamente. Depois chegaram a passar para Campos. Exatamente. Junto ao tanque também. Exato. E depois é que veio para aqui. Ou seja, isto demonstra que vocês já podiam ter a reforma. Já podiam estar reformados, a sério. Só com os anos. Eu também estou a pensar seriamente ir à Segurança Social. Já são os anitos, 26 anos. Alguém há de reconhecer na Segurança Social. Com tantos anos da Praça da República, há praças da República em quase todas as terras. Nas sedes de conselho há uma Praça da República em quase todo lado. E eu vou ver se tiro a reforma com estes anos todos. Mas pronto, meus caros, hoje temos um programa diferente. Um programa onde na parte inicial eu vou pedir a cada um de vocês que vamos fazer uma resenha do ano. Aquilo que consideram ser o mais importante do ano. Não vamos falar na totalidade, mas alguns temas que se destacam. Quase certeza que vão destacar as eleições, por exemplo, porque acabam por marcar esta fase final do ano. Uma outra situação, também terei provavelmente alguma situação que poderei relembrar para falarmos sobre esses assuntos, mas e depois vamos atribuir aqui prendas, mas são muito poucas prendas, não vamos dar muitas prendas, porque estamos em tempos em que não há muito dinheiro e vamos ter que ser muito parcos em prendas. Estão ali a tentar ver algo. Costa Amorim, o tema que mais é assim, eu vou pedir para falarmos sobre o ano, um destaque,
Mas vamos tentar destacar, por exemplo, um tema, depois o Fernando Moreira destaca outro tema, depois o Costa Moreira destaca outro tema, depois o Fernando Moreira destaca outro tema. O que é que... Uma resenha de 2025. Estamos a acabar. Este é o último Clube de Senadores de 2025 e eu pedia precisamente isso. Para o que é que destaca, o que é que acha que, na sua opinião, acaba por se destacar do ano de 2025, do ano que agora está a terminar. Ora, antes de mais, então, boa noite aos nossos ouvintes que tenham a paciência de nos ouvir, naturalmente ao Nelson e ao Fernando Moreira, aqui mais uma vez no programa. Relativamente a temas que tenham surgido no panorama nacional e aqui feirense, aqui no nosso concelho, eu, que toco ao concelho, que é, no fundo, o tema base, o tema geral aqui dos nossos programas, eu destaco naturalmente as eleições autárquicas, porque representou um novo ciclo, onde e Santa Maria da Feira agora até tem mais freguesias, Moreira até se estava a queixar da herança que lhe deixaram, mas isso é como tudo na vida. Alguns às vezes pensam que lhe vão deixar uma grande herança, chega à final e a herança é pequena, curta, mas se não deixarem dívidas a coisa também já está melhorzinho. Já não é mau. Já não é mau, portanto. Mas eu penso que o tema principal deste ano foram de facto as eleições autárquicas. Houve aí novos autarcas, a Câmara renovou-se em termos também de algumas personalidades, foram apresentados programas e a campanha ocupou, na verdade, também ocupou grande espaço, porque de facto eram muitos os concorrentes e os outdoors, portanto, nasceram um pouco por todo o concelho. Estamos na altura do nascimento também do Natal do Menino. Os outdoors nasceram no concelho um pouco antes do Natal e, portanto, eu penso que o tema é, não só do ponto de vista aqui do Concelho da Feira, atendendo às questões autárquicas e às eleições autárquicas que envolveram, como sabem, a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal e as juntas de freguesia e as Assembleias de Freguesia. É um tema. E este tema também é um tema de caráter nacional, porque o país este ano teve eleições, teve eleições legislativas, depois acabou por voltar a ter novamente eleições legislativas mais tarde, portanto um novo governo, e agora está em campanha, ainda neste ano, as eleições presidenciais. Portanto, nós acabamos neste ano por verdadeiramente termos 3 ciclos nacionais em termos de eleições e para o bem ou para o mal, os eleitos escolhem os seus governantes e os seus governantes, naturalmente, trarão ou tratarão da coisa pública que se espera que tratem bem e, portanto, concretizem alguns dos problemas que nos vêm afligindo. Eu até pensava que um dos temas principais estava indeciso entre o que hoje, abrindo as televisões e os jornais também, e as redes sociais, que é sempre o tema da justiça e o tema da saúde. É raro hoje em dia nós irmos aos meios de comunicação social nacional ou das redes sociais e não se fale de saúde, sobretudo saúde, fecho das urgências, problemas das urgências, nascimentos fora das maternidades. A Sul, como é referir. A Sul. Sim, mas já estamos a falar no panorama dos órgãos de informação, porque os órgãos de informação não são só os órgãos do Sul. Claro. É um tema recorrente hoje nos meios audiovisuais, é um tema recorrente, de facto. Foram as eleições, portanto, no seu ciclo completo, e depois interseções destes temas que são a ser debatidos e que basta, de facto, abrir as televisões, para nem precisamos de ir a outros meios de comunicação para vermos que as eleições foram o grande foco, ainda continuam a ser o grande foco, dado até o figurino que foi escolhido dos candidatos a Presidente da República, portanto, e que são 2 a debaterem por todos
acho que dão 28 debates, portanto vamos acabar o ano ainda A debater. a debater eleições. E naturalmente hoje apareceu mais um candidato. Sim, mas agora eles aparecem. Quando abrir verdadeiramente o processo, vamos ver depois quantos é que ficam. Eu tenho visto alguns comentários, por acaso, muito curiosos, que referem o que é que leva a que hajam tantos candidatos, sendo certo que estamos a falar de uma eleição presencial, portanto, onde de facto não é crível que alguns deles, a maior parte deles, tenham votos substanciais em termos de terem alguma notariedade no sentido de que tem uma forte parcela acima dos 10%. Portanto, e também assistimos, aliás, já aconteceram nas outras eleições presenciais, que há muitos que anunciam, mas depois não cumprem os requisitos mínimos para poderem avançar como candidatos. E há outros que depois, afinal, até conseguiram, mas ficam desgostosos, porque não é só a eleição. É que depois as campanhas hoje em dia não são baratas e depois é preciso pagar os custos dessa campanha. Mas a palavra, penso eu, chave e transversal em termos nacionais, em termos aqui do Conselho, será eleições. Eleições e mais eleições. Muito bem. Destaca as eleições. Fernando Moreira, o que é que considera ter sido aquilo que, ao realce, o destaque de 2025? Em 2025, de facto, o destaque são as eleições, porque começamos com as eleições legislativas, muito concorridas, com um resultado um pouco na dúvida do que é que iria acontecer, também com alguns processos políticos por meio e misturados com o judicial. Aliás, foi isso uma das causas que provocou as eleições legislativas. E ainda continua com as suas repercussões. Sim, com as repercussões. Infelizmente, este é o panorama. Isto é uma coisa que nos acompanha há uns anos e que eu pessoalmente já tenho aqui debatido há muito tempo. Eu acho que o jornalismo tem que ter liberdade, sim senhora, mas há coisas que são mais importantes do que isso, que é a dignidade das pessoas, não pode estar e não se pode pôr em causa. E os jornalistas muitas vezes põem em causa a dignidade das pessoas e depois defendem-se com as fontes e nós ficamos, e as pessoas ficam, enfim. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso e acho que o jornalismo devia ser muito mais responsável e preocupar-se mais com, enfim, formar e informar do que andar aí com estas novelas, porque no fundo isto são novelas que não ajudam nada. Por outro lado, uma luta pelas audiências. Exatamente, também por isso. E depois a justiça que infelizmente não consegue encontrar chaves para fechar isto de uma vez por todas e ou escancarar a porta e acabar com o segredo de justiça, o que me parece mau para efeitos de exercício de uma boa justiça. Estás enganado. Hoje em dia a regra é acesso público. Há exceções. Mas é que o problema é que essas exceções não são respeitadas. Não. O problema é que os processos... Eu não sei se a porta... os processos mediáticos, na luta que nós hoje tem que estamos... estar fechado e o que está no segredo de justiça tem que ser trancado. Apetecíveis. Ponto. São apetecíveis. Ponto. O que é segredo de justiça e é da guarda da justiça do Ministério Público tem que estar guardado. Ponto final. E os jornalistas que publicar isso têm que ser punidos. É o que diz a lei. Tem que ser punido. Não podem andar nesta brincadeira, porque põe em causa, muitas vezes, a dignidade de muita gente, ou de algumas pessoas. Mas não é só essa. Pronto. Não é, Por isso, só uma parte, não te esqueças, só que esse aspecto é importante. É que o que muitas vezes acontece, e tem acontecido, é que jornalistas, portanto, nós estamos a falar de violação do segredo de justiça, mas a história que normalmente é contada, e portanto é o que o vulgar cidadão percebe, é que são as escutas ou temas do processo, provas do processo, inquirições do processo, coisas do processo, que dão manchetes às TVs e aos meios de comunicação. Porque tu não vês o cidadão a comentar, olha, eu tive o acesso,
Portanto, os milhares e milhares e milhares de outros que têm processos não são comentados. O que são comentados é publicitados algum tipo de temas, e neste caso estamos a falar de transcrição de escutas, por meios de comunicação social. Está mal. Ora, Está mal. isso é fácil, é fácil, fácil não é, mas digamos, estamos a restringir-nos a um tema muito curto, em termos do volume, que devia ter um tratamento cada vez mais forte. Porque o que diz a lei, hoje vi um comentário de uma professora conceituada de Coimbra que diz, antes propriamente do Ministério Público, e se calhar foi uma das razões para que o Ministério Público avançasse com aquela notícia, que dizia o Código tem uma disposição que penaliza aqueles que, obtendo por parte, seja lá de quem for, que é a questão que tu estavas a levantar, temas ou questões, neste caso escutas, transcrição de escutas, que foi o que aconteceu no processo, têm penalidades. E, por exemplo, como fazem alguns países, este órgão de informação vai ficar suspenso durante 3 meses ou 4. Se calhar passavam 2 vezes, mas há pena. Pode-se aumentar as penas. Eu, por acaso, por norma, não sou favorável em que se aumentem as penas. Acho que o nosso problema não está nas penas, está na cidadania. E disseste bem há pouco que eu acho que nós hoje, com todo o devido respeito, porque a carapuça só serve a quem servir, os órgãos de informação hoje são ávidos, atendendo ao seu métier, que é a divulgação, este contacto, numa luta pelo poder e a guerra das audiências, vemos o que passa em muitos programas que eu próprio, e se calhar tu e o Nelson, dizemos, mas isto tem alguma dignidade para estar aqui uma tarde inteira a falar deste programa? Isto devia ser outro tipo de programa. E no que toca às notícias, nós vemos exatamente este entretenimento. Porquê? Porque isto dá audiências, dá vendas, naturalmente. Há vendas, porque se não desse vendas as revistas não as publicitavam. Provavelmente sim. Mas o grave é que eles sabem, pela sua própria conduta, que vão ser penalizados. E ainda bem que o Ministério Público abriu um processo à revista em causa que o problema desta transcrição, além de poder, sobre o caso de hoje ainda não vi nada, a não ser que foram publicadas algumas escutas, algumas delas até legítimas, que não tinham nada a ser, outras que estavam algumas guardadas, sem interesse e outras sem interesse nenhum, que é pura... Como é que magia. Não é de magia, isto é uma... É um striptease. É um pé diverso. Que eles que Sim, não mas têm... alguns têm responsabilidades, estamos a falar do governo. Não é? Está bem, mas temos que saber, até porque depois isto é feito de forma truncada ou de forma isolada, desfocada do todo. Mas também para render o peixe. As pessoas dão uma ideia, ficam com uma ideia de determinados factos, quando na realidade, face ao processo todo, pode ser diferente. Isto também depois complica a vida da justiça. Porque a justiça começa a ser feita, ou melhor, já está feita cá fora. Quer dizer, as pessoas já intuem qual é a decisão para aquele caso. Se depois a justiça toma uma posição diferente, porque os factos, porque eu ainda acredito que as pessoas que estão na justiça, que têm seriedade e conhecimentos suficientes para aplicar convenientemente mas muitas vezes não é fácil. Mas não é fácil e é muito mais complicado quando tu já tens a opinião pública formatada para determinado tipo de decisão. Se essa decisão é contrária a isto, aqueles arregos são os vigaristas, são estes, são aqueles, são outros. Portanto, eu acho que tudo isto prejudica o país. O prejuízo não funciona com isto. A justiça precisa de muitas alterações, a saúde precisa de muitas alterações, embora para mim, na minha opinião, a saúde não precisa de grande coisa. A saúde precisa de muita gestão. No fundo, o que falta é gestão, mais nada. E estão a deixar, com esta falta de gestão, que se cria para aí coisas privadas a esmo, que podem vir a complicar muito a situação de muita gente.
porque, e falávamos há bocado nos problemas da saúde, da comunicação social, são só em Lisboa, são na Zona Sul. Felizmente, pelo menos há uma parte do país que tem problemas, mas que não são tão sérios. Amplitude. A amplitude que lá tem. É claro que nós temos que aceitar que Lisboa, a zona da capital, tem uma densidade populacional muito maior, é muito mais gente, tem muito mais imigrantes, há ali alguns problemas. Também tem mais hospitais. Exatamente, mas tem mais hospitais. Portanto, há ali qualquer coisa que falta ali, que é puramente gestão. Para poder aliás, pagar convenientemente. ainda perguntavam agora, face ao acidente do Sr. Presidente da República aqui no Hospital São João, que quem conhece sabe que é enorme, e perguntava, mas aqui afinal está bem gerido. Porque é que não há os problemas aqui no São João, que é um grande hospital, não são repercutidos, a boa gestão, exatamente. Portanto, há coisas que de facto o país precisa, não sei se vai conseguir, porque a política, os nossos políticos são muito ténues, e com esta história que eu acho muito engraçada, de dizer que, senhora, não se pode pôr os ovos todos no mesmo cesto, não podemos ter maiorias, isto não pode ser, nós temos que nos entender, e depois nós vamos a ver, isto é tudo uma pouca vergonha, quando se vai, basta analisar, por exemplo, as discussões do Orçamento Geral do Estado. Até nem houve muito. Não houve muito. Até não porque houve. Não houve muito, e eu aí tenho que tirar o meu chapéu, principalmente ao Secretário-Geral do Partido Socialista, que tem uma posição... Esvaziou logo. Exatamente, que esvaziou logo e teve alguma contenção. Mas, de qualquer das formas, é inadmissível que as pessoas tenham estado tanto tempo no governo, nunca mexeram, por exemplo, nas portagens, e vinham agora mexer. E mexer depois de uma forma... Eu não sou contra que se mexa nas portagens. Agora, o que eu acho é que devia ser feita uma análise ao país e dizer, mas afinal, em que zonas é que se justifica que se acabem as portagens? Não é agora, só porque eu me lembro de chegar lá com uma proposta e tal, e porque é contra o governo, vamos todos votar a favor dessa, e esta já não vi. E depois quem é que vai pagar aquilo? Sou eu que não passo lá, que vou ajudar a pagar aquela história. Portanto, eu não concordo nada com estes governos. Eu acho que um governo, quem fosse, quem ganha com meio. Tem um governo para governar os 4 anos, para pôr em prática o seu programa, não é andar agora a estar a governar e a fazer aquilo que os outros, quando lá estiveram, não fizeram. Mas, Moreira, eu pessoalmente, portanto, isto podem dizer que isto que não é... Não é. Pronto, que não é, mas é assim, porque... Agora, eu espero que não seja necessário que isto que não crie problemas tal, que complique muito mais. Sim, mas porque o país não aguenta durante muito mais anos este estado de coisas. Porque nós não podemos, por exemplo, na saúde, em 8 anos, voltar a aumentar 100% a despesa com a saúde. E nós precisamos muito de despesa na saúde. Sim, mas esse problema não é? Mas não é. complexo. É complexo. Nós é que temos que é complexo porque não é. Não, o aumento, falar no aumento. Falar no aumento é complexo. Não é Tem complexo. Que se ver, porque deitou-se dinheiro para cima dos problemas e o problema não melhorou nada. Que essa é a questão. É que eu não sou... Portanto, para tudo é preciso dinheiro. Mas a questão é esta. Se eu ponho em cima de 8 mil milhões, mais 8 mil milhões, eu tenho que ter resultados. Tenho que ter resultados. Essa é que é a questão. Agora, se eu ponho em cima de 8 mil milhões, outros 8 mil, e chego ao fim e pergunto qual é o resultado, está pior. Não há médicos, não há hospitais, está tudo escacado. Afinal, o que é que se passa? Portanto, é preciso haver governos que governem de facto. Ao fim dos 4 anos, o importante e o que nós devemos preservar é que, ao fim de X tempo, 4 anos, 5 anos, seja lá o tempo que for, não estou satisfeito, vais-te embora. Agora, eu estou sujeito, estamos sujeitos com isto, estamos a julgar, muitas vezes, um governo, seja ele qual for, por ele não ter feito aquilo que queria fazer, ou estamos a puni-lo por ele ter feito aquilo que os outros quiseram que ele fizesse. A política, e nas câmaras vemos a mesma coisa, depois é comprado, depois é os queijos limianos, depois é o comprou isto isso e comprou aquilo. Já vai no passado, vamos eu pessoalmente, sei que isto é politicamente incorreto, mas eu sou contra isto. Eu sou contra isto. Eu acho que quem ganha, as eleições são livres
quem ganha, governa. Ponto. Moreira. Ponto. Agora, tem que haver órgãos, defendo naturalmente que há órgãos que fiscalizam, no caso do Governo, a Assembleia da República, a oposição, nas câmaras da Assembleia Municipal, mas quem ganha, governa. Ponto final. Porque isto causa problemas ao país. O que eu te queria dizer, essa ideia, a meu ver, eu não prefiro e acho que é desajustada. E vou-te lembrar o que acontece em toda a Europa da comunidade. Se tu fores ver... Mas eu não gosto de me comparar com aquilo que é incomparável. Tu vives só no teu mundo, mas o teu mundo hoje não existe. Desculpa lá, não pode, porque não me deixou acabar. O exemplo que me está a dar, eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, da Alemanha. Mas é que os políticos alemães não são os políticos portugueses. Embora na Alemanha... E como é nos outros lados. Olha, como é que é em Espanha, como é que é em Itália, Espanha, como é que é na França. Também o que é. E veja a França como está. E veja a França como está. Vais para lá tu que tens a solução, que és mais perto de todos os outros. Tenho. Hoje em dia, é a minha solução. Hoje em dia, ou não. E a arte de estar. Hoje em dia, não vale a pena andarmos aqui a prometer o céu, porque o céu é a partir de uma determinada altura que cada um de nós acaba de cá estar. Hoje em dia são raríssimos os países onde um partido, e já vemos as consequências de quando é só um partido, tem o governo do país. Na Europa, todos estão habituados a negociar. E os outros vivem melhor do que nós. Também têm os seus problemas. Vamos ver. Não, os seus problemas. É a sua teoria, não vale a pena. Agora, não é a minha teoria, não vale a pena. É a minha, não vale a pena. Que é da não me diga que democracia. Alguns querem não me diga que em Espanha que aquilo que funciona, não me diga que em França que aquilo que funciona. Funciona. Moreira, se fores perguntar... Aqui também funciona. Queres ouvir? Se fores perguntar... Mal, mas funciona. Olha, diz ao teu governo para ir embora. Em Espanha, se fores ver a economia da Espanha, está muito melhor. O clima económico espanhol, dentro do contexto europeu, que não é só a Espanha, é preciso ver o contexto do mundo, está muito melhor. Portanto, não é o facto, não podemos estar a colar um exemplo e esse exemplo é igual para todos. Cada país tem as suas virtualidades, mas hoje, no que estamos aqui a discutir, em relação aos países da comunidade onde nós estamos inseridos, temos que aprender a partilhar. Não é um governo, não tem o direito sozinho de alterar drasticamente a situação do país. Isso chama-se ditadura. E a prova está... Mas onde é que o governo altera drasticamente um país? Como é que altera? Na Europa, os países onde o governo é um só partido, ou tem um chefe, basta ver... os dois países que nós todos sabemos o que é que se passa em termos da comunidade, verificamos que eles têm uma prepotência e os protestos são quase uma coisa normal, porque de facto querem impor um determinado tipo de política. Estamos a desviar-nos da temática. Estamos a desviar-nos da nossa ordem. Não é para discutir política dura. Em termos de feira, estamos o grande facto foi também as eleições, foi o desenvolvimento do mandato do Amadeu, se ia conseguir, se não ia conseguir, ao longo do ano. Acho que isso também foi um dos temas que se acompanhou bastante, que veio a acabar na sua candidatura e na sua vitória folgada. Foram no Conselho também as obras... os acordos que ele conseguiu fazer, quer para o Tribunal, quer para o dito Túnel da Cruz. Esperemos que cheguem a bom porto e, portanto, foram isso, essencialmente, os grandes temas ao longo do ano. Meus caros, hoje dá-se a conhecer a Ativa, que é um retalhista, poderá fazer um investimento aqui em Santa Maria da Feira, ao lado da Lufthansa Technik, de 60 mil metros quadrados. Para esta altura, aquilo que se sabe é que a Lufthansa estará já a formar pessoal para a empresa que vai funcionar no Lusoparque. Ali ao lado do Lusoparque são 60 mil metros quadrados. Eu estou a ver aquela zona de verde toda ali ao lado a ser toda ocupada, porque estamos a falar de duas empresas que ocupam uma área enorme. Duas empresas de topo que vêm a confirmar-se que vêm as duas para Santa Maria da Feira. E aí, Nelson, mais uma vez que o Moreira não dá razão, prova
que essas duas grandes empresas vêm para o Conselho da Feira para um parque privado. Ou seja, que a Câmara já tinha obrigação de pensar o Conselho em que, quando faz zonas industriais, não pode fazer zoninhas industriais sem condições. Porque as pessoas vão para ali, porque, na verdade, a localização do Conselho permitiu que um privado ficasse ali detentor de uma grande superfície e não a sujeitasse aos tipos de loteamentozinhos e de parcelazinhas que aqui foram ditas. E esse aviso, e essa sugestão que se vê, basta ir ali, agora até o Vigo tem as luzes, basta ir ali em Espanha e verificar que muitos dos municípios fazem zonas industriais para grandes empresas. Porque em todas as zonas industriais existentes no Conselho, se não existisse, de facto, aquele parque privado, as empresas não vinham para o Conselho da Feira. E, portanto, é, mais uma vez, a teimosia... Qualquer uma destas duas empresas enchia a zona industrial de Monte Grande totalmente, é um facto. Certo. Nunca vi lá. Mas a Câmara, ao fazer a zona de Fiães, não tinha condições para isso. Mas tem outras, por exemplo, ali na zona, que de facto é do Moreira, ali é a zona do Nordeste do Conselho, tem condições para ter, de facto, tem condições e agora para tem ter grandes empresas. Agora tem autoestrada lá também. Sempre. Só que isso justificava que tivesse também bons acessos. Claro, os acessos que estão aqui junto ao Aeroparque podem continuar, se modificarem, podem continuar noutro tipo de zonas do Conselho. Nomeadamente, aliás, eu fiz essa proposta há 25 anos, criar uma zona grande no Nordeste do Conselho. Foi há 25 anos. Portanto, foi preciso esperar 25 anos para os poderes públicos poderem olhar o que o privado fez e faz negócio. Porque a zona para onde vão esta segunda, se concretizar este investimento, é numa zona privada. Sim, no parque. E a Lufthansa foi numa zona privada. Porquê? Porque a Câmara não teve o engenho e a arte de criar, e é legítimo, diz assim, eu não quero, portanto, mas são estas coisas que deviam ter sido discutidas e deviam ter sido alertadas, nomeadamente pelo PS, que foi muito tímido em não saber reforçar os projetos que tinha lançado há muitos anos. Eram medidas, são públicos, estão aí publicitados. Porque, de facto, se a Câmara podia ter possibilitado, nomeadamente no Nordeste, que é, em termos de zona, eu sinceramente não percebo, e isso é uma crítica que faço ao Moreira, que anda aqui por muito tempo, porque é que o Nordeste não reclama uma grande zona industrial, quando aqui no Conselho da Feira é provavelmente o único sítio que nós temos capaz de instalar zonas grandes, do ponto de vista público. Porquê? Tem condições para isso, não tem habitação tão concentrada como nós temos aqui, tão dispersa. Todos vemos, basta ver o que acontece aqui na zona da Cortiça e como é que isso tem vindo a processar, e lá tem. Não percebo. Acabou? Não percebo. Ainda não acabou? Não, já sei a qual prova é. provada. A tua resposta é mas o povo e as eleições decidiram o que é isso. E o povo decisão. É por isso que eu não sou avesso à conversa que tu tinhas aí de que devia ser um partido a mandava sozinho e o povo obedecia. Não, vamos deixar o Fernando Moreira falar, vamos ouvir o Fernando Moreira. Tem que ser assim, Costa Amorim. Eu sei que Costa Amorim gosta de me dizer que os projetos dele... É mentira. Mas diz que é mentira. A prova provada de que isso não é necessário é que as grandes empresas instalaram-se na feira. Isto naturalmente que tem a mão da Câmara. Naturalmente tem a mão da Câmara. Por amor de Deus. Costa Amorim. Por amor de Deus. Mas é a mão da Câmara. Venda lá o seu peixe para onde você quiser. Mas é que tu não podes estar aqui a ficcionar. Mas tem a mão da Câmara em quê? Um privado chega aqui com uma Lufthansa como este, diz assim, eu quero 60 mil metros. E não há. Precisa da Câmara para alguma coisa? E não há. Pois não há, por isso é que foi para o privado. Essa é que é a verdade. Mas qual é o problema de ser para o privado? Não há problema, tu é que estás a dizer qual é o seu problema de ir para o privado? A Câmara é que traz. Qual é o seu
faz problema nada. de ir para o privado? Nenhum. Então, pronto, Nenhum. então O que eu queria era o não está progresso na feira, do Conselho. não está na feira. Agora, mas a Câmara tem a obrigação de ter interesse e em projetar o Conselho. Não faz, deixa que o privado contrariamente faça. e com muita pena Isso sua, chama-se naturalmente, incapacidade. com muita pena sua, a Câmara cada arranjou com que a empresa fosse instalada devidamente. A Câmara não fez nada. E não se preocupe, é isso. O Isentou. problema deles é o privado. É o privado. Mas qual é o problema de ser privado? O que importa, Tu é que ficcionas um determinado fanatismo e não sais dali. A gente já percebeu qual é o problema do Costa Amorim. O Costa Amorim acha que os projetos dele há 25 anos ainda hoje estão atuais. Estão desatualizados, muitos deles. Mesmo assim, para além de ser há 25 anos, não estão concretizados. E não estão concretizados porque não são viáveis. Ponto final. Só vale a pena privado. estar a dizer... É o privado que o faz. Pode ser, desde que seja, não importa. O que importa é que o Conselho se desenvolva e os grandes investimentos venham para o Conselho da Feira. Ponto final. O resto, se está num terreno municipal ou se está num terreno privado, para mim não me importa. Isto tem sempre, quanto bem, a Câmara tem sempre o seu papel importante no planeamento. Porque senão aquilo não podia lá instalar a empresa. A Câmara não é dona do planeamento. Não vale a pena porque com a esta Câmara questão, é que pode fazer. a gente aqui na feira, aqui com Costa Amorim, neste aspecto não nos entendemos. Sou crítico no que tem que ser crítico e apoio o que tem a Mas, apoiar. meus caros, o que eu quero saber é duas coisas que são muito importantes. Inquestionavelmente são dois dos pontos que destaco deste ano, porque a Lufthansa poderá criar mais de 500 empregos, fala-se em 526, mas isto é uma questão que a seu tempo se verá. Altamente técnicos, não é? A Lufthansa Technik, a Action, que é um retalhista, aliás, a Activa, que é um retalhista, tem uma área enorme, são 60 mil metros quadrados. Em termos de logística, é das grandes. Em termos de logística, ficará um ponto de logística. Aqui na feira, a feira passará a ter aqui um ponto de logística fantástico, enorme mesmo. Enorme. E serão muitos postos de trabalho. Há uma questão que já se começa a notar em algumas horas naquela zona ali, eu passo ali diariamente. Há que pensar também, começar-se a pensar já agora. Antes de vir a Lufthansa, antes de chegar a outra, e começa a ficar o Lusoparque já consideravelmente ocupado, e há que começar-se a pensar também no trânsito, começa-se a fazer fronteira. Depois a Câmara resolverá esse assunto. Depois. Mas, meus caros, são inquestionavelmente dois pontos que se destacam deste ano. São postos de trabalho, é uma grande empresa, a Lufthansa, que poderá ficar como acionista da TAP também. E um ponto ali também muito importante em termos de logística, com a Activa, exatamente, eu há pouco estava a dizer o nome mal, é Activa. Isto é importante para o desenvolvimento do Conselho, Fernando Moreira? Naturalmente, aliás, isso foi altamente explicado pela Câmara. Não é? Agora, estes grandes investimentos, muitas vezes nós temos que ter sempre algum cuidado com eles, porque isto, de repente, eu lembro-me perfeitamente daquele qualquer coisa Kitchen. Ami's Kitchen. Mas Ami's Kitchen pode ter sido a questão. Ami's Kitchen pode ter sido a questão do Brexit. Não é uma questão qualquer, pronto. Quer dizer, foi o Brexit. Pois foi, mas estes grandes investimentos estão dependentes de muita coisa. Não estão só dependentes da Câmara ter o terreno ou deixar de ter o terreno, que isso não é nada disso. Isto envolve uma quantidade de dinheiro de tal ordem e interesse, depois movimentos ao longo dos anos de tal ordem, que estão dependentes de muita coisa. O caso dessa MS Kitchen, que alguma oposição também criticou, quer dizer, era uma coisa sólida. O Primeiro-Ministro, na altura, veio cá assinar o protocolo, o contrato. Mas o Brexit cortou tudo. Naturalmente. Ou seja, Santa Maria da Feira iria... Quer dizer, há sempre condicionalismos, nós não estamos livres. Nós sabemos muito, quem está minimamente atento. O mundo, de facto, vive num fio da navalha, onde muitos problemas podem acontecer. Nós não sabemos o que é que vai acontecer em 2026. E 27 e por aí fora. Esperemos que estes problemas que o mundo está a enfrentar se resolvam. Mas, portanto, eu não sou assim, sou otimista, são 2 excelentes investimentos para Santa Maria da Feira, mas vamos lá ter calma, estão a começar. No caso da Lufthansa, já há investimentos, já há uma série de coisas a fazer-se. Há movimento. Em movimento, tudo muito bem. Mas vamos ter sempre a devida calma, porque você disse há bocado, vai ser acionista da TAP, vamos lá ver. Se calhar uma das motivações
para vir para aqui, poderá ser essa. Há coisas do negócio que a maior parte das pessoas desconhecem, e nós, vulgares cidadãos, também muito mais desconhecemos. Portanto, imagine que eles não ficam com a TAP. Ou que aquilo até é um problema qualquer com a TAP, porque há tanta guerra à volta da TAP. Eles amam e vão-se embora. Eu não diria isso, mas quer dizer, são dois grandes negócios, fabulosos à nossa dimensão. Naturalmente, à dimensão, para a nossa dimensão, são excelentes. Agora, fico muito contente, acho que se vão concretizar, mas não vamos também embandeirar em arco, porque às vezes as coisas... Eu gosto muito de esperar pela... Nisso tem razão. Eu gosto muito de o mundo está complexo. Olha, eu ainda ouvi esta semana um estudo, aliás, apareceu aí na imprensa, de que as empresas europeias, e sobretudo as alemãs, que se instalaram na China, 1/3 quer vir embora. Ou seja... Isto já aconteceu quando elas foram para os países asiáticos, por causa da ECO, por exemplo. Portanto, ou seja, as transformações do mundo podem obrigar a uma reviravolta maluca. Outro dia também li um artigo muito interessante acerca por exemplo, da indústria automóvel. Nós aqui há 1 ou 2 de anos andávamos aí todos entusiasmados atrás da Volkswagen. Ter um Volkswagen ainda está em Palmela. Ainda está em Palmela, vamos lá ver até quando. Sim, mas já viste quanto é que representa do PIB nacional. A própria marca alemã. Hoje, deixamos que um Dacia feito lá na Roménia, não sei quanto, sejam os carros que estão tem que concorrer com os outros. Portanto, a Europa tem que ter muito cuidado e esta governança que o Costa Amorim defende, que dá uma Europa frágil, porque não tem poderes, não tem governantes que sejam capazes de chegar lá e se impor. Negociam tudo e mais alguma coisa. Quando têm que decidir coisas importantes, acabam por não decidir nada. E não é por acaso que o Putin está a fazer o que está a fazer. Porque, de facto, a Europa não se entende. E não me venham dizer que esta governança que funciona, que não funciona. E como é que se resolve o problema? A Europa tem que ter alguém. Qual é a tua solução? A Europa tem que ter alguém. Mas qual é a tua solução? A Europa tem que ter alguém. Tem que ser unida e tem, quando tiver que tomar decisões, tomar. Não é andar aqui, porque há um senhor lá do leste que faz muito barulho, que é contra tudo, e por causa dele estamos todos aqui nós... Mas era as regras regras da adesão é essa, por unanimidade. Mas têm que se alterar. E os governantes não sabem. É por causa desta Europa estar tão frágil, ter governos que não têm capacidade para chegar lá e tomar decisões. Porque eles já são frágeis no seu próprio país. Não é? Vamos ver até quando é que isto vai rolar. E nós temos e há uma preocupação minha, pode ser errada. Se a Europa falhar, nós somos um país fantástico, fabuloso, com turismo, nesta Europa. Porque se isto der a volta, não sei. Portanto, o mundo não está tão fácil como isso. Há que ter cuidado, vamos esperar a ver o que é que isto dá e ser otimistas. Agora, mas otimistas moderados. Não sermos otimistas... Não sabemos o que é que vai acontecer, porque otimistas isto não está fácil. O Presidente da República, o otimista... Sim, mas é por natureza, é o feitio. É o feitio. Portanto... E também tem que haver. Não todos pessimistas não faziam nada. Nós temos que ser otimistas. Agora, uma coisa é ser um otimista moderado, outra coisa é ser um otimista... Falta-me o termo. Sim, que é otimista sim, mas tem que se fazer alguma coisa. Exatamente. E tomar as decisões na altura certa. Que eu acho que é o que a Europa não está a fazer. E este problema da guerra na Ucrânia pode ser muito complicado para a Europa. Pode ser. Já está a ser, mas pode ser ainda muito mais. Pode ser ainda muito mais. As pessoas ainda não deram por ela como é que o dinheiro que se gasta na guerra não vai para outro sítio, não é? E o dinheiro não é imenso. Enquanto isso, os países da Europa, durante este último ano, deixaram uma parte considerável do orçamento para armamento. Começaram a armar-se, preparar-se. Ou seja, a Alemanha neste momento já está preparada para poder ver também. Só por si, isso não é mau, pelo contrário. Até porque não te os países europeus o que vai gastar ou vai comprar aos Estados Unidos, portanto, quem lucra, quem esfrega as mãos são os Estados Unidos. E a pergunta é porque é que nós aqui não temos fábricas ativas, como dissemos, os americanos resolvem o nosso problema, não precisamos
Só que esse tempo parece que está a mudar. Não? Pois está, pois está. O problema é que esse tempo parece que está a Isto mudar. se arrastar por muito mais tempo e depois com uma decisão, E é que qual essas... a decisão que se vai tomar no meio Eu disto? ainda não... Hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem, ouvi um comentador, que era conhecedor dessa matéria, e dizer as pessoas agora pensam que pronto, nós vamos carregar aqui os países todos da Europa para fazer uma reunião e daqui ao fim do ano temos o armamento todo. E ele pergunta, vocês sabem quantos meses é preciso para fazer um caça? Do modelo que ele disse. É para cima de 20 meses. Ou seja, está a falar mas não resolve o problema. Ou seja, nós estamos aqui a falar de equipamento que Sim, isso a Europa... Que é claro que eu preferiria que a Europa e o mundo gastasse o dinheiro e investisse o dinheiro noutra coisa. Era melhor, mas infelizmente nós não designadamente vivemos acabar sozinhos. com as injustiças, com a fome, por esse mundo além, quer dizer, com o sofrimento das pessoas. Mas infelizmente é esta a realidade. Não é? Esta é a nossa E realidade. abrir novas feridas. Vemos o que está a passar agora na Venezuela, onde Por exemplo, Portugal tem lá, tem lá no mínimo 500... meio milhão Pois, de pronto, portugueses. mas com todas as consequências que isso representa. Meus caros, Não, o mundo está... Nós não estamos livres a passear aí mais Putins e mais Trumps. infelizmente. Mas são escolhidos. O problema é o Trump foi É eleito. mau quando Na maior se chega, democracia do mundo foi Mas- é eleito. mau quando se chega. Mas isso gosta Amorim. Eu volto à minha técnica. Eu volto à minha tecla. Isso é fruto, estas pessoas aparecem, fruto destes maus governos que não conseguem governar. Nós temos o problema, de certa forma, alguma experiência aqui em Portugal. Quer dizer, a extrema-direita e um partido tão populista e tão mau como temos, não aparece por acaso. Aparece porque as pessoas estão cansadas. É o seguimento do que está As acontecendo na pessoas Europa. estão cansadas. Começou na Grécia. Exatamente, as pessoas estão cansadas. com Tsipras e foi por aí abaixo, foi ou crescendo, não vão votar, ou quando vão votar, votam no gajo que não quer saber nada desta porcaria, que é onde mandam as bocas daquelas que eu também mando, e de café. E está tudo bem, está tudo muito bem, vai tudo atrás. E os problemas ficam O resolvidos. Fernando Moreira não ainda não chegou a Exatamente. candidato a primeiro-ministro. Ainda não Exatamente. chegou. Mas para lá vai. Já vou tarde. Esteve quase vereador, como Já dizia o vou Costa Amorim. Já vou tarde. Há uns anos. Bem, mas Por isso foi para o mas agora regressou ao que ele gosta. Presidente do Junta. E atenção, que ainda não contou o tempo do programa para efeitos de reforma, porque senão já estava reformado. Ele esqueceu-se de meter o tempo do programa. Meus caros, em relação a 2025, eu falei de duas situações que, em termos de emprego, poderão ser muito importantes. Em termos de obras, por exemplo, temos a situação do Túnel da Cruz, temos a mobilidade, a rede viária, que isto está um pouco complicado, a mobilidade por quase todo o concelho, por esta altura. Óbvio. As coisas cresceram. Isto começa a ser uma questão que antigamente dizíamos ao final da tarde, era Lisboa, trânsito na segunda circular, a começar no aeroporto, e era assim, Porto na BCI, agora Santa Maria da Feira já sabemos que saída da autoestrada até Santo André, junto aos dois estabelecimentos comerciais, depois do hospital para a frente, é igual. E a passagem, seja, porque a feira, esquecem-se que a feira é um centro que é atravessado todos os dias por milhares de veículos. E, portanto, não podemos ser imunes, não é só os feirenses. O entupimento aqui no Conselho não é primordialmente só dos feirenses, é de todo o trânsito que por aqui cruza. 100% de acordo com Costa Amorim. Foi pena que os governos dele não tivessem visto isso. Isso, olha... Dele e Tu também estás a falar à Chega, e também os do PSD. Mas isso só não resolve. Não tivessem visto Olha, isso. mas não resolveu. E o problema, isso é o Chega. Nós estivéssemos lá, resolvíamos. Nós fazíamos. Não dizem é como. Meus caros, Não dizem é como. Isto não é difícil de fazer, não era difícil de resolver. em relação Era uma questão de haver vontade mobilidade, Olha, e só a propósito, isto para regressar um pouco aqui ao programa, e eu gostei de ver, Moreira não teve a oportunidade de ver, aqui, que parece um problema, mas isto depois são a continuação de muitos problemas com as consequências. O excesso de carros e o desafio no estacionamento urbano, aqui em Santa Maria da Feira. Um cidadão que deu bem... Mas onde é que é? Qual é o conselho?
Você Não, vai, no centro. você Está a falar você vai a Arouca, que é uma vilazinha. Você tem que ir deixar o carro em cascos de rolha. Já na variante, No campo de futebol, no campo de futebol. No campo de futebol, isso era muito bom. Se arranjar a beira do campo de futebol é muito bom. Na escola, no campo Você de vai a futebol, Espinho, tem que deixar o carro quase na beira da regedoura. Mas tem parquímetros. E eles não nos resolvem. Portanto, o problema Não, não é problema nos parquímetros, o problema é o excesso de veículos. Sim, porque eu não tenho... E depois, é o que me diz muitas vezes, e a falta às 5, 6 de horas, 5, 6 solução. horas, em Espinho, aquelas saídas... E de manhã? E de manhã? Em São João da Madeira, às 5h30, 6 horas, ali naquela avenida ali entre o mercado e o hospital, para aquilo em top. Aquelas rotundas, depois para aquelas E saídas... para onde é que vão os carros que saem de lá, Moreira? Não sei para onde é que eles vão. Pois, mas é que isso devia... Esse Portanto, estudo devia estar feito. esse problema, de facto, nós não conseguimos isto... Com problemas de saúde, que a poluição não é nada... Exatamente. Não é nada boa. O problema não é? só se resolve com uma melhoria muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo significativa dos transportes públicos, o que eu não antevejo para a curto prazo. Embora te diga uma coisa. Não antevejo a muito curto prazo. Eu tenho andado a olhar e hoje já vejo ao contrário do que acontecia há 2 meses ou 3. É verdade que agora estamos em período escolar. Unir com gente já... Poderia ter dado mais um salto, poderia ter feito... Foi um dos destaques, vocês estão a unir? Não. Uniu Eu acho que a ideia, aliás, defendi-o aqui, a ideia é muito boa. Agora, a concretização foi má. Vai ser demorada. E, portanto, agora, eu espero que, de facto, o conceito, que eu acho que é o que pode resolver o problema... Ajudar a resolver o problema. Só não por si não resolve. De certa forma, resolvê-lo, porque é no conceito que é dentro do conceito que se tem que agir para criar mais transportes, poderá resolver o problema. Eu ainda continuo a acreditar nisso. E espero que agora... Ajudar, mas é preciso outro tipo de alternativas que neste momento aqui no Entre Dor e Boca não existem. Ainda não pegou bem a unir, é isso? Não. Ainda não pegou bem. Mas, caros, está longe disso. há aqui uma coisa que eu acho que falei isto na Praça da República e com os dois ainda não falei. É algo que aconteceu no Conselho e continua a acontecer e está a piorar cada vez mais. E é assim, tivemos um ano de eleições autárquicas e nenhum partido falou sobre este tema. É óbvio que não seria se o partido A, B, C, X, Y, Z fosse Câmara, podia prometer que ia resolver, que não era propriamente uma situação da responsabilidade da Câmara, mas obviamente que os decisores políticos de Lisboa têm que ser pressionados e tem que ser avivada a memória da parte de quem lidera os destinos ou vai liderar os destinos. Houve eleições autárquicas, nenhuma das candidaturas se lembrou de uma situação muito simples. O Hospital de Santa Maria da Feira foi construído há muitos anos e foi construído para o Conselho de Santa Maria da Feira e pouco mais. Não foi nada disso. Não foi para isso. Foi Aliás, ele foi dimensionado para 350 mil. Exatamente. Ultrapassou logo. Portanto. E ou seja, se fosse só para Santa Maria da Feira, não era construído. Claro, mas já passámos. Claro. Já passámos. Porquê? Mas já passámos muito com esta Maria. Não passamos muito. Passamos que já deve estar só a Santa Maria da servir Feira. 500 mil à vontade. Não sei. Não chega aos 500 mil. Olha que não falta muito. Mas Santa Maria da Feira e está... Oliveira das Mães, só os dois juntos, Santa Maria da Feira e Oliveira das Mães, 200 e poucos mil. já vão nos 200 e perto de 210 mil. Não, mas é que mil. Mais Arouca, mais Castelo de Paiva, mais Castelo de Paiva. Castelo de Paiva só a parte de baixo, só a parte de baixo. Saber de Boga, vai para aqui. Eu quando estive no hospital vi N pessoas de Saber de Boga lá internadas à minha beira, pá. Portanto, isso não é verdade. Não é verdade. É a mesma coisa agora, que a gente aqui vai para Gaia, não é? Pois, Espinho é que vai para Gaia. Evidente. Portanto, isto não é uma coisa absolutamente, quer dizer, não é um... Não é um hospital só local, não. E não agora, pode ser. Mas o hospital não tem condições nesta altura para... Pois já não tem. Para envolver-se que tem. O nosso sistema é que faça um programa e depois os parâmetros estão desajustados. Nós temos um exemplo agora que é flagrante. Está o projeto pronto, está tudo dimensionado, bem aí, agora, quem iria executar diz, mas eu não quero a estação em Santo Ovídio porque é cara
eu quero desviá-la, mas é para a superfície ali mais ao lado. E pronto, e vai haver um impasse, vai haver uma negociação, vai haver um retardamento. Ainda quando vim para aqui, assisti a um comentário lá de uma das televisões que estava naquela altura a dar no telejornal, a dizer que o novo aeroporto, por causa das questões, diz tem 15 milhões, não há hipótese possível de aumentar, portanto, Lisboa, mal ou bem, tem 15 milhões, é o tempo máximo, faz-se uns arranjinhos. E penso que foi alguém até do próprio governo que dizia, mas é possível antecipar, pelo menos não a 37 para 35. A verdade é que são 2 anos para a concretização. Mas todos nós verificamos que até hoje o inicial do aeroporto ainda não arrancou. Portanto, se calhar, quando arrancar, depois já não está de acordo com as condições que deveria ter. Quantas vezes é que já aqui dissemos que o problema do país demora muito. Projeto, não há quem consiga projetar esta distância, quer dizer, projeta-se hoje. Hoje até uma mas coisa a concretização... Só que a concretização ou não se faz, como o aeroporto, há 50 anos, ou quando se faz, é tão tardia que já vem desatualizado. Pois é remendo. A Feira Arouca, durante quantos anos é que teve uma verba no Orçamento de Estado? Mas isso também aqui nas câmaras isso era normal. Eu não critico isso por uma razão simples. E o Moreira, são indicadores. São dos tempos em que Costa Amorim era deputado ainda. É que senão não podia abrir. Claro. Não, isso são as verbas indicativas, são documentos que é preciso saber ler. É para ter alguma agilidade em termos de concurso. Se não constar, se as obras que se querem fazer, ou é mais, não se quer, do ponto de vista administrativo, exatamente, é mais um empecilho. Dos planos e orçamentos, não têm hipótese, eles nem sequer têm hipótese de fazer nada, não é? Pois não. Agora, é preciso saber ler esses documentos, olhar para eles e saber, bem, isto está aqui, poderá ser feito ou não, vai depender do... Agora, não, mas o que passou é que muitas câmaras também exageraram. Colocavam lá tudo e mais alguma coisa... E depois não sabiam. Era para dar vazão a todas as necessidades possíveis imaginar. Só muitas vezes, mas muitas vezes o facto de ter isso não é mau. Quer dizer, eu ter um leque de mas não é lá para tudo, porque não há dinheiro para tudo. É bom. Agora, o que eu preciso, do meu ponto de vista, o que eu preciso de saber é que depois, quando vou discutir com quem vai decidir, eu tenho que levar 1 ou 2 pontos, 1 ou 2 prioridades, casos só. Tem que ter prioridades e tenho que levar 1 ou 2 casos. Porque isto é assim, se eu vou a um decisor que já tem muitas dificuldades, que tem muita gente a pedir, se eu, em vez de chegar a manta é curta. Uma coisa ou duas, exatamente, a manta é curta. Se eu chego lá, em vez de com uma coisa ou duas objetiva e bem documentada, se eu chego lá, olha, queria mais isto, queria mais aquilo, está bem, vai-te embora que a gente vai depois arranjar isto. E acaba por vir sem nada. Portanto, esse é que é o problema. Não é o facto de estar nos documentos que prejudica o dia. Agora, o que é preciso é depois, quem lê estes documentos, quem trabalha com estes documentos, ter as prioridades. Exatamente, quando vai falar com os decisores, ter-se de adaptar. É uma forma de gestão. Exatamente. Por isso é que estamos aqui na saúde, é um problema de gestão. Exatamente. Portanto, é gerir. Meus caros, não sei se têm mais algo para destacar, algum assunto que queiram destacar. O assunto que aqui tínhamos a destacar, infelizmente, e já aqui afloramos, é o problema das guerras. Que nós estamos a verificar que este mundo está cada vez mais instável e cada vez mais bélico. Nós estamos a ver e que pode, de facto, nomeadamente em relação aqui a Portugal, voltar a ter fatores que podem complicar a nossa frágil economia, porque nós somos um país muito pequeno. Basta ver se de facto houver uma guerra onde estão, na Venezuela, com todos os acontecimentos, porque de facto eu, nesse aspecto concordo, embora o xadrez seja muito grande, porque não é só por causa da Venezuela e o Trump está lá, mas se calhar é para dar alguma compensação, receber alguma compensação do que vai deixar aqui na Europa, na Rússia, fazer em relação à Ucrânia e, portanto, de uma maneira ou de outra, nós estamos, de facto, a ser afetados, para além do dispêndio e dos custos que significa e os combustíveis podem subir consideravelmente. E verificamos aqui, portanto, em coisas que tocam logo em primeira ordem com Portugal, olha, vês o que está a acontecer agora na Guiné. Quer dizer, há eleições, há 2 partidos fundamentais. Nunca se entenderam. E no dia da contagem dos votos, houve um golpe de Estado
Presidente foi embora, dizem Mas isso lá, que deve ter sido... Sim, infelizmente, mas essa é o instabilidade... dia a dia. Sim, mas nós temos relacionamento e temos aqui muitos guineenses. Portanto, é outro fator perturbador em lugar de ajudar. Sim, claro que isto não é E nisso, e agora é de louvar, porque tenho por acaso acompanhado a atenção que tem tido o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em particular o Emílio, que tem feito um bom papel, até porque ele conhecia bem os portugueses da Venezuela. De facto, o contacto tem vindo a estabelecer relativamente ao evoluir da situação. Eu acho que é de louvar e de salientar aqui essa atitude, porque representa alguém que conhecemos bem e que esteve aqui no Conselho de Santa Maria da Feira e é o que se quer que faça um bom papel na Secretaria de Estado onde ele está. Mas o tema principal, que era a pergunta que o nosso aqui estava a questionar, é de facto a guerra. Nós não podemos esquecer um tema que há meia dúzia de anos nem nos lembrávamos que existia. E nestes últimos meia dúzia de anos, o que verificamos é que, afinal, existe e com tendência para aumentar. Com todas as consequências que isso significa. Exatamente. Portanto, a palavra hoje, se calhar, mais importante aqui até será a guerra, o tema, a guerra. Sim, estamos mais ou menos conversados em relação a 2025. Aliás, se verificarmos, e há pouco tu também disseste, a França... Não é bem serviço militar obrigatório, mas... Já está. É. Também, a França já está, a Alemanha também já está. A Alemanha está a seguir os mesmos passos. A Alemanha esteve quase sem nada Polónia, durante muitos anos, mas de um mas momento agora, para o outro, a Alemanha Polónia também já está a referir que a curto prazo será o maior exército da Europa. Portanto, digamos, a vertente bélica, infelizmente, está... agora eu acredito aumentar que os países. Vezes muda de repente, pode ser que não também mude como mudou para muito mal. Vamos acreditar. Vamos acreditar que também vamos acreditar que desapareçam os Trumps e os Putins deste mundo. Vamos acreditar, mas é preciso fazer alguma coisinha. Sim, isto também é verdade. Fazer alguma coisinha. E alguma coisinha significa não estar dependente de terceiros. Isso. Muito bem. Meus caros, chegou a altura de abrirem mãos e darem umas prendazinhas. Escolhi 4 individualidades do Conselho. Já foi aqui falado até. Para poderem dar as prendas. Fernando Moreira, que prenda que tem para a Madiola Albergaria? Eu queria só destacar aqui antes uma que tenho ali no ponto 2, destaque do ano, tema personalidades, uma autarca e associação. Eu queria, aqui no autarca, queria destacar aqui um nome, Fernando Leão. Sim. Porque foi autarca ao longo de muitos anos. 24. E, portanto, foi a única união de freguesias do Conselho de Santa Maria da Feira que se manteve. E eu creio, é a minha opinião, não estou no terreno, mas a minha opinião é que, de facto, que ela se manteve muito graças à sua postura, à sua gestão, à sua proximidade junto das pessoas. Eu julgo que isso que é fundamental e que deve ser um exemplo a seguir. E, portanto, queria deixar aqui uma palavra de apreço pelo seu trabalho ao longo destes muitos anos. E já agora, pelas associações, eu, em 2 associações que vou citar, queria cumprimentar todas as outras do Conselho, que são muitas, cada uma com a sua importância, mas de facto nós temos no Conselho da Feira 2 associações que, do meu ponto de vista e por aquilo que eu vou vendo, e peço desculpa se por acaso estou a cometer aqui alguma injustiça, mas que é o CIRAC e a Casa da Gaia, que em termos culturais, sim, mas aqui a associação é geral, sim, com outro âmbito. Naturalmente que tem uma atuação de facto e uma capacidade de organização. Uma amplitude, mesmo a nível nacional. Sim. Conseguem destacar-se até a nível nacional. Que é de admirar e que se vem mantendo. E Paços Brandão até tens lá. Que se vem mantendo. Não é só o CIRAC, a Academia de Paços Brandão, sim, que está um bocado reconhecida pelo Conservatório. Do ponto de vista europeu, tem muito maior destaque que essas duas. Às vezes não é conhecido. Isso é mais uma escola, não é propriamente. Não, é as iniciativas que faz, que traz aqui, tem trazido aqui grandes nomes e tem tido
Mas eu acho uma que aquilo projeção. que é uma como mistura tudo. entre a academia e o Sirac. Assim, no Festival no Festival Internacional de Música de Verão, há ali uma parceria entre o Sirac e a Academia de Música, onde vêm grandes nomes, Passos Brandão e Passos de qualquer das Brandão formas só, é um trabalho excelente mas deles. é óbvio que há um trabalho em termos técnicos, em termos de música, em termos artísticos, que é desenvolvido na Academia e que depois, por sua vez, o Sirac aproveita e dá seguimento também, quer com o diretor artístico, quer com o diretor artístico. Por isso é que elas conseguem fazer. E consegue, por acaso... O caso da Casa da Gaia tem uma capacidade de movimentação, Tem. por exemplo, com o Danças do Mundo. Os Danças do Mundo, que é uma logística... Que é o país quase todo também. Muito Ainda bem. E, portanto, ainda bem. Nestas duas, todas as outras, desportivas... Eu iria falar numa que também acho, já que se falou que isto não só na vertente cultural, que também não só de cultura, nem só de cultura vive o Conselho, mas é uma injustiça estar a destacar esta ou aquela, porque... Nós vemos a atividade dos centros sociais, basta ver, aqui que é um pouco por todas as freguesias, vemos as IPSS que fazem um trabalho absolutamente extraordinário a todos aqueles que se encontram já numa determinada fase da vida e que é muito complicado. E só quem passou por isso é que sabe, porque é muito bonito dizer o Estado devia ter, por questões que se perderão com e um congresso jurídico que há de ocorrer, de facto, tive acesso a uma série de dados. E as pessoas não imaginam a quantidade de pessoas que estão à espera para entrar nos IPSS, em termos logo da primeira, da ATLs para entrar. Quer dizer, existe todo uma não percepção da quantidade. Por isso é que é de louvar as que têm e estão esgotadas. Mas tu passas agora ali a Canedo e verificas que o próprio centro, o lar lá de Canedo, está em expansão, está a aumentar. Sim, teve uma candidatura aprovada. Sim, não é assim, os outros também podem ter. Aliás, teve uma candidatura. Sim, mas se bem, recentemente, eu julgo que é Canedo e Lobão que tem... projetos de milhões de euros, não é? As obras, tu se passas lá, vês que as obras não são de gestões... Foram aprovados apoios para candidaturas de milhões de euros. Mas isto para dizer... Não foram aprovadas, eu sei. Em Lobão eu sei do que falo. Sim, mas isso não é... E em Canedo foi uma candidatura que fez, primeiro... Houve pelo menos duas IPSS no Conselho, eu acho que eu pensava que eram essas duas. Há muitas que têm projetos, e qualquer projeto hoje, infelizmente, para custar milhões, 1 milhão... Sim, mas também se faz agora que daqui a pouco os projetos vão ser muito mais rabiados. Ou foi Gião. Aliás, foi Gião e Canedo. As habitações, acho que é como é Gião assistidas. Foi Gião e Canedo. É uma inovação na assistência. Mas agora, isto só para falar na parte social, que é muito importante. Toda a gente sabe isso. Ainda estes dias, na comunicação social, há uma pessoa que estava há 4 anos num hospital à espera de uma vaga, de um lar. Portanto, não se percebe que, havendo tantas associações com projetos muito bons, já aprovados pela Segurança Social, e não tenham financiamento. Faltam melhor. Naturalmente. Porque as IPSS não conseguem não conseguem lucros para fazer semelhante investimento. Portanto, tem que haver aqui uma mistura e depois tem que se adaptar, porque podíamos ter um tema que é muito importante. Porque este aqui, nomeadamente, o que a mim dado que tive que ter essa experiência, e verificar, portanto, que pelo lado dos privados não há dúvida nenhuma, é quando quer, desde que tenha dinheiro, não há problema absolutamente nenhum. Portanto, há aqui esta competição. Isto quer dizer que também as regras em relação ao PSS deviam ser um pouco, talvez, alteradas no sentido de permitir uma maior flexibilidade, porque é preferível nisto ter o meio termo do que só ter o termo ótimo. E o termo ótimo, naturalmente, que deixa por caminho muita gente. Claro.
Mas eu só queria hoje fazer a saliência Sim, em termos da destacar associação, o trabalho feito, de facto, a parte social, feito seja pelos centros sociais, feito pela GPSS, que são muitas no Conselho. Eu há pouco referia a Canedo e Lebom e a Canedo e Gião. Depois lembrei-me que era Gião. Eu sabia que era naquela zona. Estávamos a falar, eu na altura lembro-me de ver os montantes e eu disse, fogo, é daquelas coisas, fala-se do Nordeste, fala-se disto e daquilo, mas estão lá duas GPSS que conseguiram obras de valor de milhões. Sim, mas agora não depois, preciso o valor, mas estamos a falar de... Mas depois isso tem que ser um pouco rateado, porque se aqui no Conselho da Feira todas se candidatassem naturalmente, era quase impossível. O grande problema é esse. Depois está a escolha. Apesar de continuarmos a ter a carência de... E os critérios, isso não posso... Uma lista enorme de pessoas em lista de espera. Em lista de espera há muita gente. Uma coisa incrível. Meus caros... Acho que é estações assistidas. Passámos então para inovador. As prendas. Isto no que toca à fase final já de 2025. As prendas... Fernando Moreira, ia começar precisamente por Amadeu Albergaria. Que prenda é que tinha para Amadeu Albergaria? Um livro. A Feira, a Vila, o Conselho e o Castelo de Santa Maria da Feira, onde nasceu Portugal. Acho que o Amadeu, um feirense que tem demonstrado gostar tanto da feira, se não conhece já o livro, iria gostar certamente. Quem é esse livro? Não tenho agora presente o autor. Muito bem. Para Amadeu Albergaria, Costa Amorim. As prendas têm que ter algum amor. Eu, para o Albergaria, o presente que eu queria dar a ele e a todos os outros tem que ter a mesma coerência e, naturalmente, alguma intencionalidade para além, para cada um depois extrai o que o presente quer. Eu, em relação ao Amadeu Albergaria, que agora também tem a ambição de ser presidente dos autarcas dos sociais-democratas, o presente que eu lhe dava era uma viagem, porque ele também tem trabalhado muito, tem se esforçado, basta ver aqui o que o Moreira tem vindo a referir, até à Lapónia, porque ele vai passar a ser um tipo de Pai Natal, e portanto assim adquiria lá um curso para ele depois poder dar estas prendas todas. Portanto, eu acho que lhe ficava bem uma viagem à Lapónia. Se calhar foi por isso que ele achou que cheira barba para ficar já está. É isso que também tem que parecer um pouco mais velho, porque senão, naturalmente, no ponto de vista de algum de cargos que ele pretende ocupar, e legitimamente, o que é preciso é que haja ambição, mas eu acho que fica bem aqui aos 4 que o Nelson escolheu dar assim, viagens deste género turísticos, porque eles podem, por um lado, descansam e por outro lado, têm algum tipo de experiência. A ele era uma viagem à Lapónia, ficava agora na altura de Natal lá 8 dias ali, pois é bonito, apanhava um friguinho, via como é que o Pai de Natal organizava durante o ano para no Natal distribuir tudo depois. Eu pensei que ele queria que ele fosse para a Lapónia antes das eleições. Mas não, muito bem. Depois está bem. Costa Amorim. E agora vai começar no segundo feliz contemplado, Márcio Correia. Olha, eu em relação ao Márcio, aliás, toda a gente sabe que eu sou amigo do Márcio, gosto muito do Márcio, não é por ele ter perdido, até tive aí antes das eleições e depois das eleições disse que os candidatos são os mesmos antes da vitória e depois da vitória. Aliás, fiquei até muito triste aqui num concelho vizinho, que de facto pessoas que eu pensava que esse trauma ou essa forma de agir que estaria ultrapassada, em que, porque houve uma mudança do Presidente da Câmara, uma série de amigos de velha data, colegas há mais de 40 anos, se crisparam no sentido de dizer por causa de um ter apoiado um Presidente. Isso depois teve repercussões lá no meio com outros. E o outro ter apoiado, zangaram-se, não falam, não permitem que um vá à casa do outro. E eu disse que a política também não pode ser. Cada um tem as suas ideias, devíamos da democracia, de facto, aprender. Mas eu aqui, voltando ao Márcio, portanto, depois deste comentário, para não parecer, isto tem o seu grau de humor e também algum alfinetezinho para ajudar. Eu ao Márcio ofereci-lhe uma viagem a Roma
onde eu estive há bem pouco tempo, porque vinha descobrir uma coisa muito engraçada que eu não sabia. Depois todos disseram que, afinal, aqui, por ser feirense, tinha a obrigação de saber e por outras razões, mas a verdade é que eu não sabia que foi, em Roma, uma capela muito conhecida mesmo, é das mais visitadas da Roma, que se encontra do outro lado da Basílica de São João de Latrão, onde essa pequena capela, chama-se uma Capela Santa, tem uma história histórica e quem é crente tem muito apreço e conhece de certeza, porque é das mais visitadas também, é muito pequena, onde tem uns degraus que são referidos como os degraus em mármore que o mármore veio onde Jesus Cristo foi crucificado. Trouxeram-nos ali para Roma, para os degraus não se deteriorarem, tem madeira por cima, e, portanto, as pessoas, para irem lá acima, vão de joelhos até lá. Portanto, como ele é muito religioso, ficava-lhe bem ir a Roma, que se divertia, porque é uma cidade maravilhosa. Ele foi lá a pé. Sim, mas agora ia lá, subia para espiar os seus pecados, subia lá, e também não são muitos, são acho que 20 e poucos, se calhar 20 e poucos degraus, e tem a particularidade dessa Capela Santa, super conceituada e em termos religiosos então admirada e visitada, porque é preciso estar na fila, é dos padres passionistas, que era esta singularidade. Como é que os padres passionistas tiveram a sorte, é uma sorte, ter esta capela com a devoção e o reconhecimento pelos seus motivos históricos. E, portanto, como ele é um caminheiro, vai lá e os passionistas têm aqui, estão instalados em Santa Maria da Feira, então a oferta do presente era exatamente ele ir a Roma com a condição de ir à Santa Capela e depois nos trazer o devido comprovativo de que foi e cumpriu o ritual. Muito bem. Fernando Moreira, para Márcio Correia. Autobiografia de Nelson Mandela, Resistência. Eu estou nos livros, portanto, seguindo também alguma coerência, acho que também era uma boa prenda para o Márcio. Muito bem. Agora, Emílio Sousa. Para Emílio Sousa, dadas as suas digressões por esse mundo, era o príncipe de Maquiavel. Porque, em termos muito latos, diz que a política não se faz com regras morais abstratas, mas com decisões que protegem o Estado e fomentam a sua estabilidade. Eu acho que o Emílio está a fazer bem isso. Aliás, no seguimento do que dizia há bocado o Costa Amorim, por isso ficava-lhe bem este príncipe de Maquiavel. Costa Amorim. Para Emílio Sousa, que eu sei que por ser um fianense, o Costa Amorim há pouco elogiou Emílio Sousa. Porque o Costa Amorim, tudo que é de fiéis... isso tem logo a minha admiração. Outra coisa não podia ser. Portanto, eu já elogiei isto, também é para perceber o presente, porque vai ser uma viagem, obviamente. Mas viajado anda Emílio Sousa por esta altura. Está bem, mas é agora que estará a piada. Portanto, eu já o elogiei, a sua dedicação, o seu bom desempenho, e até fazemos auguro, até, sobretudo, nestas duas questões que mexem exatamente com o pelouro dele, que é a Guiné, portanto, onde de facto está a situação está-se a agravar, não estava a melhorar, e na Venezuela, então, com as repercussões, e ele acabou por dar várias entrevistas, saiu em todos os meios de comunicação social a referir a sua preocupação e a atenção com a Venezuela. Mas eu acho que o Emílio precisava agora de um bocadinho mais de descanso e como ele gosta de andar aí por todo lado, então a viagem para ele era para a Nova Zelândia, porque é um país muito bonito, muito bonito. Há lá feirense. Eu conheço um feirense de Passos Brandão que está lá. Está lá numa equipa. O Eduardo. Sim, portanto, até tinha lá feirense, portanto. Já agora podia ir, eu não me lembrava dessa, mas já agora também ia à comunidade do Eduardo, já que ele está lá, seria bem recebido, e é a zona do Kiwi, podia aproveitar e também apreciava muito mais lá a árvore que podia trazer aqui um novo know-how, porque houve uma altura que queria aqui, até acho que foi criada uma cooperativa do Kiwi,
e de Facto, facto... para fazer a divulgação. Para fazer a divulgação, e podia ir depois, quando viesse, poderia, porque ele também vai deixar de ser político, vai ter de se fazer à vida. Já tem alguma agricultura. Exato, por isso é que está aqui o crime, senão não. E que até depois podia aplicar os conhecimentos que trouxesse da Nova Zelândia, porque aqui ao lado, em Castelo Paivo, o antigo presidente da Câmara, como sabe, Zé Rocha, tem uns hectares enormes de kiwis. É uma coisa, quem não conhece, e eu também não conhecia, sabia que ele era produtor, mas não imaginava a quantidade porque ele tem uma série de propriedades, como é sabido, ele deve ser o maior proprietário em termos de terrenos de Castelo Paivo, em termos individuais, e o cultivo que ele tem de kiwis é uma coisa, e estão todos vendidos para a França. Portanto, já depois o Emílio para vender, e à França a comunidade tinha logo a comunidade fianense, aqui a portuguesa, logo ali em França, para poder depois fazer a distribuição. Costa Amorim, ainda para presentear, estamos no Natal, normal, Susana Correia, que o Costa Amorim costuma dizer, fui eu que a lancei. Não, eu nunca digo isso. Nunca ninguém me ouviu dizer isso. Disse-o. Já, foi no tempo do Costa Amorim. Tenho respeito. Ela faz questão, e ainda o fez aqui na apresentação dos candidatos, de dizer que sim, senhora, que eu que apostei nela, o que é verdade, contra o Mário Adrego, como o Presidente da Junta, reportando o passado. A história é conhecida. O Mário Adrego tem o feitio que tem. E era o Presidente da Junta de Esparco. Eu entendi, já que era candidato, que era a altura das mulheres assumirem também candidaturas, e ela foi a primeira mulher a ganhar uma junta de freguesia, a sua junta de freguesia de Esparco. Mas eu confesso que, independentemente do apreço que tenho por ela, que foi a que me deu mais trabalho saber qual era a viagem que eu lhe ia dar. Porque, como sabe, ela ainda há pouco foi a Bruxelas, vai frequentemente a Bruxelas, e qual era... Até que eu penso que naturalmente, dentro deste critério que aqui foi referido, eu optei por oferecer uma viagem à Disneylândia. Estamos numa altura de Natal, é uma altura bonita, é muito simbólica, tem muita magia. A Paris. Não, a Disneylândia. E depois, claro, quem vai à Disneylândia, perto da Disneylândia até a direção, quem não conhece, de Epernay, que é a terra do champanhe, portanto, até podia fazer uma viagemzinha um bocadinho mais acima, bebia lá o bom champanhe, o verdadeiro e o bom champanhe, e, portanto, claro que também passaria a Paris, até podia ir a Notre Dame, que agora está renovada. Eu, renovada, ainda não a vi, que uma vez foi lá, mas não deixava ninguém entrar, fiquei à porta a ver as obras lá com os guindastes, e já está pronto agora. Já foi inaugurado. Portanto, para ela, a viagem a Paris para Susana Correia. Fernando Moreira, Susana Correia. Mulheres na política. A democracia plena exige participação equilibrada entre mulheres e homens. Mais do que justiça, é uma questão de qualidade das decisões e fortalecimento das instituições. Portanto, acho que ela gostaria. Para Susana Correia, exatamente. Meus caros, no que toca a prendas, estamos terminados, porque estamos em tempos de crise, nós temos que poupar, como hoje disseram aqui. As minhas são caras. Como hoje disseram. As minhas não é como se eu tivesse pagar. Se eu pudesse as pagar, eu tirava logo para os livros. Mas, Fernando Moreira, o Costa Amorim nestas coisas não há hipótese. É uma larga. Este pessoal de Fiéns é muito ulfilanis, ou seja, ele deu prendas, mas pensou logo, o Emílio Sousa, como é de Fiéns, vamos dar a melhor prenda. Vamos preparar uma viagem à Nova Zelândia, ao outro lado do mundo. Mas se ele não quiser, podia-me oferecer. Não, mas nesta altura, Emílio Sousa, nesta altura vai andando por aqui e por ali, ele está em todo lado onde há imigrantes, ele está lá e ele também... E lembra-lhe que tem lá um feirense. E ele tem uma particularidade, é que ele tem um percurso de vida onde ele também vem de imigrantes, os pais foram imigrantes, e ele já tem um percurso de vida onde ele já fez de quase tudo. O Emílio Sousa tem uma vida em que vem de baixo para cima. Até esteve no programa. Aliás, ele politicamente no Conselho da Feira, ele ainda antes de ser vice-presidente da Câmara, e de ser vereador da Câmara e de ser líder do PSD Conselhio, ele esteve aqui na Praça da República. Antes disso esteve aqui.
Eu sei, por isso é que eu disse, homem da rádio começou também. aqui precisamente, teve cá, sim senhora, e aliás, tivemos muita gente notável, sim senhora, é um facto. A Praça da República ao longo de 26 anos, já por cá passou muita gente notável. E candidatos à Câmara, muitos mesmo também. Ou seja, acaba por conseguir saber escolher bem. Há algum mérito se conseguir saber optar pelas pessoas certas. Meus caros, notas finais, que são as últimas notas de 2025. Temos, entretanto, o Natal, temos o final do ano e depois regressaremos em 2026, já em 2026. Quem começa? Força. Pode ser. Eu não tenho problema nenhum. Eu as notas finais tenho notas finais boas e outras más. Quer dizer, eu acho que por mais vulgar que seja e comum seja, nós estamos a falar da guerra, portanto, é uma nota que eu não posso deixar aqui no final do ano, não só agora no que nos afeta a Ucrânia, como a Venezuela, como a Guiné, e naturalmente essa nota era no sentido de que o próximo ano possibilitasse que elas acabassem. Seria um bom ano para contrastar com este pessimismo que aqui vamos todos tendo, com as graves consequências que naturalmente a guerra se traduz. E basta ver as televisões todos os dias e vemos miséria. Eu já não consigo ver direito quando começam a falar da Ucrânia, dos bombardeamentos que são todas as noites. Numa altura agora de frio, vemos o ataque cerrado a tudo o que seja infraestrutura, nomeadamente. Quer dizer, eu não percebo. Esta semana tivemos um bocadinho de frio e lá em casa toda a gente resmungava, queria era ligar. Liga o aquecimento. E estamos aqui num país onde de facto não baixamos a 10 graus. Como é que aqueles desgraçados com 20 conseguem sobreviver? Sinceramente, na altura de Natal, eu acho que o que devíamos todos pretender era de que pelo menos a guerra na Ucrânia acabasse. Já ficávamos muito satisfeitos. Também, como nota final, aqui também já foi falado, também seria injusto não felicitar os novos autarcas, dado que iniciam um mandato. Verdadeiramente este mês, até o final do ano, é para aprovar o plano e orçamento, portanto, a vida vai começar verdadeiramente para ele. Moreira já se queixou, mas como ele sabe pedir e já tem muita manhã. Ele não se queixou, que ele não disse nada. Ele mostrou-se mais otimista do que em relação ao autarca que o Nelson referiu, que estava mais pessimista. Portanto, mas independentemente disso, o que há a saudar é de facto a tomada de posse e o empenho, e desejar que eles possam ter um bom mandato, porque eu, ao contrário de que o Moreira às vezes quer insinuar, o que eu quero é que se resolvam os problemas e que todos nós tenhamos cada vez mais um melhor nível de vida e deixar aos nossos descendentes que de facto não possam dizer, pois é, isto é tudo muito bonito, mas a boa vida foi dos meus pais ou dos meus avós e nós agora estamos aqui cheios de problemas e com imensas carências que não foram resolvidas no passado. Eu acho que os autarcas estão numa altura difícil, porque o meio económico ou financeiro não é o melhor e a tranquilidade, mas era de fazer uma saudação aos autarcas, agora no início do seu mandato, para que tenham a força necessária para concretizar muitas das ambições e das expectativas que os cidadãos neles colocaram. E, por fim, naturalmente estamos no Natal, que é tempo de paz, tempo de família, tempo de todos nós comermos um bacalhauzinho, apesar dele já estar mais caro, do azeite também está mais caro, das batatas estarem mais caro. Um bocadinho, mas... Não parece. O azeite baixou um bocadinho. Mas é preciso ver que tipo, porque isso, como tudo na vida, há muitas questões que às vezes não são o que parece que são. Vimos a do vinho verde, há pouco tivemos aqui uma rusga de azeite que aqui numa superfície vendia azeite, mas pelos vistos o azeite não era bem só azeite, enfim. O Natal, portanto, é a hora de celebrar o Natal, que haja muitas prendas, por isso é que eu também dei estas prendas todas, algumas custosas, não sabemos como é que elas vão ser pagas, era de fazer saliência ao espírito de Natal e espírito da família, e com muitas prendas, que é o que nós todos precisamos. Em relação
Portanto, aos temas, e para finalizar aqui, há aqui alguns projetos que eu penso que não resolverão verdadeiramente, mas são aspirações, como seja o túnel da Cruz, naturalmente, a continuação do tribunal, porque eu nesta semana tive que fazer uma série de julgamentos e verifico que as condições, e portanto não foi aqui só em Santa Maria da Feira, fiz em Santa Maria da Feira e noutros concelhos aqui, e o que se nota é que as condições dos tribunais estão muito, muito degradantes. E uma coisa que me preocupa, porque a justiça é digamos, dos distintivos de uma democracia, o que se está a assistir é a dispersão dos próprios tribunais para outros espaços que não tenham dignidade. E o que acontece é que, de facto, eu vou aproveitar para referir a razão de ser, que de certeza nenhum de vocês sabe, porque é que dentro do tribunal todos os operadores, os advogados, o Ministério Público e os juízes estão de toca. Já vou explicar. E então, no que toca de facto à justiça, a justiça é um símbolo, e nós aqui temos um tribunal com muita litigância, seja civil, seja crime, e até do trabalho. Quem for ao Tribunal de Trabalho, mesmo naquelas condições que teve o aproveitamento, verifica que tem sempre muito movimento. E, portanto, era, de facto, o acreditar de que o Tribunal vai, de facto, ser construído, até porque, nesta data, se nos lembrarmos, o Estado está a pagar pela utilização de dinheiro que se veja, e, portanto, isso deveria ter um fim e passar a ter muito difícil. Digo, não era uma das notas finais que eu gostava de lembrar. Já agora, então, para acabar, que vocês não sabem porque é que, de facto, esses 3 agentes da Justiça têm que estar vestidos de negro. Não sabes? Bem, não. Não faço ideia. Porque quando se entra no tribunal, a ideia foi essa, quando se entrava no tribunal, esses intervenientes na justiça deixavam cá fora as suas percepções pessoais. A justiça é algo acima das pessoas, por isso é que é um dos temas centrais, uma forma de medir a democracia nos países é conforme está a justiça e como é que é aplicada a justiça. E, portanto, lá as pessoas tinham que ser diferenciadas e despir-se das suas vestes normais. Passavam a estar lá a representar um sentido muito mais importante, que era a justiça, e, portanto, a justiça não podia ser levada e exercida com questões de índole pessoal normal. Era sempre a favor do povo. E, portanto, eu não posso deixar também de referir aqui a construção do tribunal, porque não é possível, como dizia o Moreira, já agora, também que isso era uma prendinha daquelas últimas que às vezes está lá escondido, já agora que nesta questão do TGV, até tendo em conta a possibilidade de cada vez mais Santa Maria da Feira pode atrair aqui empresas, que estivesse sempre em equação a possibilidade da ligação, de ter um interface que permitisse pelo menos as mercadorias, dado que para outro tipo de questão, obviamente, não pode, a licença à linha não pode ter. E era tudo. Muito bem. Eu queria associar-me de uma maneira geral àquilo que disse o Costa Amorim. Gostava só de acrescentar também, além da guerra da Ucrânia e de todas as outras guerras, mas há uma que um povo que também tenho muita pena, que é o povo palestiniano, que sofreu e está a sofrer, e que alguém se lembrasse deles e reconstruíssem, resolvessem aquele problema. Que eu desde que me lembro é sempre a falar naquilo e não tem solução. E pronto, e por último estamos no mês de Natal, desejar a todos que nos ouvem e de uma maneira geral a todos os feirenses que tenham um santo e feliz Natal e que 2026, como dissemos aqui, se não for melhor que 25, que pelo menos seja igual a 25, e que vamos pedir ao Pai Natal que traga o fim destas guerras miseráveis que fazem sofrer tanta gente diretamente e a nós também indiretamente, porque acabamos por estar aqui sempre com o coração nas mãos, à espera que as consequências nos possam chegar. Portanto, que o Pai Natal seja generoso com os governantes do mundo e eles iluminem um bocadinho. E eles iluminem a encontrar os caminhos da paz. Muito bem. Que não deve ser assim tão difícil.
Foi assim a última edição de 2025 de Clube de Senadores, condução de Nelson Paes, Elísio Costa Amorim, José Fernando Moreira. Regressamos em 2026, já em janeiro. Esperamos que todos tenham um ótimo, excelente Natal. Que o senhor das barbas brancas, o senhor da Coca-Cola, das barbas brancas ou da Coca-Cola, não é? Lhes traga tudo o que vão desejarem, muita saúde, paz, amor, tudo. Para a outra semana vou dizer o mesmo. Não é para a semana, é para a outra. Que lhes traga tudo o que desejarem. Como eu costumo dizer, que marca muitos golos, mas atenção, cuidado com os penaltis. Que marca muitos golos e que 2026 seja um ano repleto de sucesso, de tudo o que vão desejarem. Então, quanto ao Clube de Senadores, até para o ano.